Viu toda a gente à sua volta a casar, a ter filhos, a viver. E você ficou para trás. Não foi castigo? Escolhido. Foi proteção. E hoje vai entender. Você não chegou até aqui, por acaso. Esta mensagem não apareceu na sua tela porque o algoritmo decidiu assim. Há algo maior operando neste momento. E se você está ouvindo estas palavras agora, é porque existe uma razão que vai além do que a sua mente consegue explicar. Algo está mudando na sua vida. Não amanhã. Agora. E esta palavra foi preparada especificamente para você. Eu preciso que você me ouça com atenção. Não pule nada. Não avance. Cada parte do que vou compartilhar foi colocada em ordem. E se você sair antes do fim, pode perder exatamente a peça que estava faltando no quebra-cabeça da sua história. Então respira fundo agora. Sente isso. Agora declare em voz alta. Ou, no seu coração, estas palavras simples. Eu estou pronto para entender. Estas 3 palavras abrem algo. Confie, e antes de continuar, se esta palavra tocar o seu coração, comente aqui, 777. CT. É o seu sinal de que você recebeu. Curta este vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ficou para trás e ainda não entendeu por quê. Porque alguém ao seu redor precisa desta mensagem hoje. E você pode ser o instrumento para que ela chegue até essa pessoa. Agora vamos começar de verdade. Existe algo que você carrega há anos. Uma sensação que é difícil de nomear, mas que está sempre lá. Quieta. No fundo do peito. Você olhou ao redor e viu pessoas que parecem ter chegado antes de você. Casaram. Tiveram filhos. Construíram lares. Carreiras. Famílias. E você, que se esforçou. Que esperou. Que foi fiel. Ficou em um lugar que parecia o mesmo de antes. Parado. Sozinho. Sem resposta. E a pergunta que você nunca disse em voz alta, mas que ecoou muitas vezes dentro de você. É esta. Por que comigo? Por que eu fico aqui? Enquanto os outros avançam, o que eu fiz de errado? Eu preciso te dizer algo agora. E preciso que você receba, com o coração aberto, você não fez nada de errado. Absolutamente nada. O que aconteceu com você não foi descuido de Deus. Não foi punição. Não foi falta de fé. Foi uma operação precisa, cuidadosa e profunda do Criador de tudo que existe, operando nos bastidores da sua vida, preparando algo que ainda está sendo formado. A solidão que você viveu nesses anos não foi abandono. Foi formação. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. E hoje você vai entender essa diferença de uma maneira que vai mudar tudo. Mas primeiro, preciso perguntar: você sente alguma dessas coisas agora? Uma inquietação que não tem nome. Uma sensação de que algo está prestes a mudar. Mas você não sabe o quê. Um cansaço que não é do corpo. É da alma. Um cansaço de esperar. De segurar. De continuar sem ver o resultado. Às vezes, uma calma estranha. Quase perturbadora. Como se tudo dentro de você tivesse ficado quieto, de repente. Talvez sonhos que te acordam no meio da noite. Cheios de imagens que você não consegue interpretar, mas que parecem urgentes. Talvez uma sensação de que os seus dias estão contados nesse ciclo. Que algo está prestes a terminar para que outra coisa comece. Se você reconhece qualquer um desses sinais, quero que saiba, isso não é ansiedade comum. Isso não é apenas o peso da vida moderna. Isso é o seu espírito, respondendo a algo que ainda não chegou aos seus olhos.
mas que já está se movendo no mundo espiritual. Quando Deus está prestes a agir, o espírito percebe antes da mente. E o seu espírito está em alerta. Quero ser transparente com você. O que eu compartilho aqui é um ensino de estilo profético, alinhado a princípios bíblicos. A palavra de Deus, que é viva e eficaz. Não sou a voz direta do Senhor, mas este é um aviso e um convite. E seria imprudente ignorá-lo, porque algumas mensagens chegam no momento exato em que precisam chegar. Agora, vou te contar o que realmente aconteceu nesses anos de solidão. E nos próximos minutos, você vai entender por que o isolamento que você viveu foi, na verdade, a maior misericórdia que Deus poderia ter exercido sobre a sua vida. Pense em uma planta que vai dar frutos. Antes de dar frutos, ela precisa de raízes. E raízes não crescem na superfície. Raízes crescem no escuro, abaixo da terra, longe de qualquer olhar. Ninguém viu em raízes crescendo. Ninguém aplaude as raízes. Ninguém tira foto das raízes e posta nas redes sociais. As raízes crescem em silêncio. No anonimato. No escuro. E é exatamente por causa disso que quando a tempestade vem, a planta não cai, porque ela tem profundidade. Você foi colocado no período das raízes, enquanto outros colhiam frutos rápidos. Você estava sendo aprofundado, enquanto outros exibiam resultados. Você estava sendo formado por dentro. E eu sei que dói. Eu sei que, durante esse tempo, em algum momento, você se perguntou se havia algum sentido nisso, mas escuta a profundidade que você desenvolveu nesses anos. Ninguém pode te tirar. Ela é parte de quem você é agora. E ela vai sustentar tudo o que está vindo. Existe um princípio no comportamento humano que os psicólogos chamam de resistência à frustração. Quando uma pessoa é constantemente recompensada de forma rápida, o sistema nervoso dela vai se acostumando a esperar recompensas imediatas, e quando uma recompensa demora, o sistema entra em colapso. É como um músculo que nunca foi desafiado fraco, sem resistência. Incapaz de sustentar peso, você passou por um treinamento diferente. Seu sistema nervoso aprendeu a funcionar sem a validação imediata. Você aprendeu a continuar sem aplausos, a seguir em frente sem confirmação, a confiar mesmo sem evidência visível. E isso não é fraqueza. Isso é a estrutura psicológica de alguém que foi preparado para carregar algo grande, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. A prova da sua fé produz perseverança. E é preciso que a perseverança complete a sua obra, para que você seja perfeito e íntegro, sem faltar em nada. Sem faltar em nada. Você leu isso, sem faltar em nada. O que está sendo produzido em você, nesse período de espera, é completude, não parcialidade, não quase. Completude. Vou te contar uma cena. Imagine uma pessoa que, num determinado momento da vida, tomou a decisão de não entrar em uma porta que parecia estar aberta, não porque ela não queria entrar, mas porque, no fundo do coração, havia um aviso silencioso. Uma voz que dizia, espere, e essa pessoa esperou, mesmo sem entender. Meses depois, essa porta, que parecia uma oportunidade, desabou. A estrutura inteira se desfez. E tudo o que estava do outro lado daquela porta virou pó. A pessoa que ficou de fora, que foi considerada lenta, tímida, sem iniciativa, estava sã e salva.
De pé. Pronta para a próxima etapa. Isso é proteção divina. Não é sorte. Não é coincidência. É a mão de Deus, fechando portas que pareciam promessas, mas eram armadilhas. Você foi poupado de algo. Talvez de um relacionamento que parecia certo, mas que teria te destruído por dentro. Talvez de uma decisão que parecia óbvia, mas que teria te levado a um lugar do qual você não conseguiria sair facilmente. Talvez de uma versão sua que ainda não estava pronta para receber o que está vindo agora. E Deus, na sua misericórdia, segurou você. E eu sei que na época não pareceu misericórdia. Pareceu crueldade. Pareceu injustiça. Pareceu esquecimento. Mas há uma verdade que está escrita em Jeremias. Capítulo 29, versículo 11. E que você, provavelmente, já ouviu tantas vezes que pode ter deixado de sentir, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazer-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Agora, quero que você faça uma pausa por um segundo e pense nisso com olhos novos. Deus diz que conhece os planos. Não que os planos são uma possibilidade. Não que os planos dependem das circunstâncias. Ele diz que os conhece. Presente do indicativo. Ativo. Real. Os planos estão definidos. E eles são de prosperidade. Não de dano. Não de atraso sem sentido. De prosperidade com propósito. Mas há algo que precisa ser dito com honestidade aqui. E eu não vou te poupar disso, porque te poupar seria te fazer um desserviço. A razão pela qual Deus te manteve sozinho nesses anos não foi apenas para te proteger de coisas ruins. Foi também para te proteger de você mesmo. Porque havia uma versão de você que, se tivesse recebido tudo o que desejava, no momento em que desejava, não teria sabido carregar. Teria deixado cair. Não por mal intenção. Por imaturidade emocional. Por falta de raízes. Por não ter sido testado ainda. Pense assim. Você não entrega as chaves de um carro a uma criança de 6 anos. Mesmo que essa criança chore. Implore. Diga que está pronta. Não porque você não a ama, mas porque você a ama demais para expô-la a algo que ainda não consegue controlar. E o amor de Deus funciona assim. Ele não atrasa por crueldade. Ele atrasa por cuidado. Porque o que está vindo para a sua vida é grande demais para ser entregue a uma versão sua que ainda não estava pronta. Você está pronto agora. Ou está chegando perto. E é por isso que esta palavra chegou até você hoje. Continue ouvindo. Porque nos próximos minutos vou falar sobre o que exatamente foi formado em você durante esses anos. E como reconhecer os sinais de que a nova temporada já começou a se abrir. Existe uma qualidade que só é forjada na solidão e que não existe atalho para desenvolver. Os psicólogos chamam de tolerância à ambiguidade. É a capacidade de continuar funcionando quando você não tem respostas. Quando o caminho não está claro. Quando o prazo não está definido. A maioria das pessoas tem uma janela muito pequena de tolerância à incerteza. Quando não sabem o que vai acontecer, entram em pânico, tomam decisões impulsivas, buscam qualquer resposta para preencher o vazio da dúvida. Mesmo que seja a resposta errada, você aprendeu a viver na ambiguidade, a continuar mesmo sem saber o dia. A hora, a forma. Isso não é uma característica pequena. É a característica central de quem foi treinado para operar em territórios desconhecidos. Para construir onde não havia mapa, para avançar onde outros recuam, e há uma passagem em Abacuque. Capítulo 2. Versículo 3. Que foi escrita para pessoas como você, pois a visão ainda há de cumprir-se a seu tempo.
e se apressa para o fim. E não enganará. Ainda que tarde, espera por ela, pois certamente virá. Não tardará. Certamente virá. Não tardará. Duas afirmações que parecem se contradizer, mas que, na verdade, revelam a precisão de Deus. O que parece tardança para os seus olhos, não é tardança nos olhos dele. É o momento exato. O momento em que todas as peças estão no lugar. O momento em que você está no lugar. E quando Deus diz, certamente virá, não existe margem para dúvida. Não é uma possibilidade. É uma certeza. Vou te contar outra cena. Imagine uma jovem mulher que passou anos orando por um companheiro, anos vendo amigas casarem, tendo filhos, montando lares. Ela foi fiel. Ele a honrou. Ela se manteve íntegra. E nada vinha. E houve uma noite específica, em que ela olhou para o espelho e disse em voz alta: eu não entendo, mas eu confio. Ela não disse eu entendo. Ela não tinha entendimento. Ela disse eu confio. E foi exatamente nessa declaração, nessa entrega completa, sem precisar de resposta, que algo se moveu no espiritual. Não foi mágica. Foi maturidade. Foi o sinal que o coração dela estava pronto para receber, sem apertar com as próprias mãos. 6 meses depois, essa mulher conheceu a pessoa que hoje é o amor da sua vida. Não foi coincidência. Foi o cronograma de Deus sendo executado no momento exato em que ela estava pronta para receber de forma saudável. Você está em algum ponto dessa trajetória. Talvez esteja chegando naquela noite do espelho. Talvez já tenha chegado e ainda não viu o resultado. Mas o movimento já aconteceu. A semente já foi plantada. E como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não desanimarmos, a seu tempo, não no nosso tempo. No tempo, certo. E a única coisa que pode te impedir de colher é desanimar antes de chegar. Não desanima. Não agora. Você está mais perto do que parece. Agora quero falar sobre algo que poucas mensagens têm coragem de dizer, mas que é fundamental para a sua virada. Durante esses anos de solidão, você provavelmente foi julgado. Alguém perguntou: por que você ainda não casou? Por que ainda não tem isso ou aquilo? Por que não avançou como os outros? E talvez, em algum momento, você tenha começado a internalizar esses julgamentos. Começou a acreditar que havia algo errado com você, que você era menos, que havia algum defeito escondido que as pessoas conseguiam enxergar e que você não conseguia. Eu preciso desfazer isso agora, com autoridade e com cuidado. O julgamento que você recebeu não era sobre você. Era sobre a incapacidade das pessoas ao redor de compreenderem um processo que não se encaixa no padrão esperado. O ser humano tem uma necessidade neurológica de categorizar. Quando algo não se encaixa nas categorias conhecidas, o sistema cognitivo entra em desconforto e o impulso automático é tentar reduzir aquilo a uma categoria compreensível. E a categoria mais fácil para algo que ainda não floresceu é fracasso. Mas você não é um fracasso. Você é uma obra em andamento. Há uma diferença fundamental entre os dois. E essa diferença é o tempo. Quem julga não tem acesso ao capítulo final. Julgam pelo que veem agora, sem saber o que vem depois. E o que vem depois da sua vida vai surpreender exatamente aqueles que acharam que entendiam a sua história. Como está escrito no Salmo 27, versículo 14: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A espera não é passividade.
A espera é um ato de fé ativa. É acordar todo dia e escolher continuar confiando, mesmo sem ver. É se recusar a tomar o controle de algo que pertence a Deus. É ter bom ânimo. Como diz o texto. Mesmo quando as circunstâncias não justificam o ânimo, isso é força. Não é fraqueza. Agora eu preciso te perguntar algo. Em algum momento nesses anos, você sentiu que Deus havia se esquecido de você? Não precisa responder em voz alta. Responde no seu coração. Porque se você sentiu isso, você não está sozinho. E aquele sentimento não era verdade. Elias sentiu isso. Um dos maiores profetas da Bíblia. Um homem que chamou fogo do céu. Um homem que destruiu 450 profetas de Baal em um único dia. Pediu para morrer. Ficou deitado embaixo de uma árvore e disse: basta. Senhor, está registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 e 5. E o que Deus fez, mandou um anjo. E o anjo não disse: levanta e vai orar. O anjo disse: levanta e come, porque a viagem para ti é longa demais. Deus, na sua misericórdia, reconheceu o esgotamento de Elias e o alimentou antes de dar a próxima instrução. Se você está esgotado agora, Deus vê isso. Ele não está pedindo que você finja que está bem. Ele está enviando sustento para a viagem que ainda falta. E a viagem que ainda falta é menor do que a que você já percorreu. Vamos continuar. Nos próximos minutos vou falar sobre os sinais concretos de que a nova temporada já começou a se abrir para a sua vida. E como se posicionar para recebê-la sem perder o que foi construído. Existem sinais que antecedem as grandes viradas. Não são sinais dramáticos. São sutis. E se você não souber reconhecê-los, pode passar por eles sem perceber. O primeiro sinal é um desconforto crescente com o lugar onde você está. Não um desconforto de ingratidão. É diferente. É um desconforto saudável. Como quando uma roupa que serviu por anos, de repente começa a apertar. Não porque a roupa mudou, porque você cresceu. Se você está sentindo que as antigas respostas já não satisfazem, que o lugar onde estava confortável já não cabe mais. Isso não é insatisfação espiritual. É crescimento. É sinal de que você ficou grande demais para o espaço que estava ocupando. E Deus está preparando um espaço maior. O segundo sinal é uma clareza crescente sobre o que você não quer mais. Parece simples, mas é profundo. Muitas pessoas passam a vida inteira sabendo o que querem e não sabendo o que não querem. O que acontece é que elas continuam atraindo as mesmas situações porque não fizeram o trabalho de identificar e rejeitar os padrões que as mantinham presas. Quando você começa a saber com precisão o que não quer mais na sua vida, nos relacionamentos, no trabalho, nas amizades, você está criando espaço real para o que quer. Deus não preenche espaços ocupados. Ele preenche espaços esvaziados com sabedoria. O terceiro sinal é uma paz que não faz sentido nas circunstâncias. Como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Excede o entendimento. Isso significa que quando essa paz chega, você não consegue explicar racionalmente por que está em paz. As circunstâncias não justificam a paz, mas ela está lá, firme, real, como uma âncora. Se você está experimentando essa paz agora, mesmo sem tudo resolvido, isso é um sinal de que algo maior do que você está sustentando a sua história. O quarto sinal são conexões inesperadas. Pessoas que aparecem
sem que você tenha planejado. Conversas que abrem portas que você nem sabia que existiam. Uma frase dita por alguém desconhecido que responde uma pergunta que você estava carregando há meses. Não ignore essas coincidências. Não existe coincidência no roteiro de Deus. Existe providência. Você reconhece algum desses sinais na sua vida agora? Se sim, comente aqui a palavra abertura. Porque você está no limiar. E o limiar é o lugar mais importante de toda a jornada. É onde você está entre o que foi e o que vai ser. E a decisão que você toma no limiar define o que entra na próxima temporada. Então vamos falar sobre como se posicionar agora. O primeiro passo é parar de se desculpar pela sua espera. Pare de se envergonhar do seu processo. Pare de dar explicações para pessoas que não têm capacidade de compreender o que Deus está fazendo na sua vida. Você não deve satisfação a ninguém sobre o cronograma de Deus. Salomão levou 7 anos para construir o templo. José passou mais de 10 anos entre o poço e a prisão antes de chegar ao palácio. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser enviado de volta ao Egito. O processo longo não é sinal de abandono. É sinal de preparação para algo que exige muito mais do que o comum. O segundo passo é recuperar a sua narrativa. A forma como você conta a sua história para si mesmo importa mais do que você imagina. Existe uma diferença enorme entre dizer "eu fiquei para trás" e dizer "eu fui preservado para um momento específico". As duas frases descrevem os mesmos fatos externos. Mas uma produz vergonha e a outra produz dignidade. E a pessoa que se move com dignidade chega em lugares que a pessoa envergonhada nunca alcança. O terceiro passo é cultivar gratidão pelo que foi guardado. Não apenas pelo que foi dado. Agradeça pelas portas que não abriram. Agradeça pelas relações que não deram certo. Agradeça pelo tempo que pareceu perdido. Porque nada foi perdido. Tudo foi usado. Como está escrito em Romanos. Capítulo 8. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não as coisas boas. Todas as coisas. O fracasso. A demora. A dor. A solidão. Tudo coopera. Tudo tem função. Nada é descartado no processo de Deus. Agora vou te dar um protocolo prático para os próximos 7 dias. Porque fé sem ação é incompleta. E você precisa começar a se mover em direção ao que está vindo. No primeiro dia, pela manhã, declare em voz alta estas palavras: Eu não estou atrasado. Eu estou no tempo certo de Deus. O que foi guardado para mim não pode ser roubado e não pode chegar antes do momento perfeito. À noite, escreva em algum lugar. Pode ser no celular, pode ser num caderno. Uma coisa pela qual você é grato, que aconteceu por causa da espera. Não precisa ser algo grande. Pode ser pequeno. Mas escreva, no segundo dia, pela manhã. Declare: Eu solto o controle do que não me pertence controlar. O cronograma de Deus é perfeito, mesmo quando eu não o compreendo. À noite, identifique uma coisa que você precisa largar. Um pensamento de derrota. Uma expectativa que virou amargura. Um ressentimento que você ainda carrega. E ore, pedindo força para largar aquilo. No terceiro dia, pela manhã, declare: Eu sou chamado, preparado e escolhido para este momento. Não cheguei até aqui por acaso. À noite, leia o Salmo 101 ou o Salmo 91 em voz alta. Como declaração. Não apenas como leitura. No quarto dia, pela manhã, declare:
A minha espera não foi em vão. Cada dia de fidelidade foi registrado e será recompensado. À noite, entre em contato com alguém que precisa de encorajamento. Não fale da sua situação. Encoraje a situação do outro. Esse ato de generosidade abre fluxo no espiritual. No quinto dia, pela manhã, declare: eu estou no limiar da minha nova temporada. Eu estou pronto para receber. À noite, passe 15 minutos em silêncio completo. Sem celular. Sem música. Sem ruído. Apenas quieto. E preste atenção ao que vem ao seu coração nesses 15 minutos. No sexto dia, pela manhã, declare: o que Deus tem para mim não pode ser bloqueado por homem, por circunstância ou por tempo. Está guardado e está vindo. À noite, releia o que você escreveu no primeiro dia. Acrescente o que mudou na sua perspectiva durante a semana. No sétimo dia, pela manhã, declare: eu encerro um ciclo e recebo um novo começo. O que foi? Foi. O que vem é maior. Eu estou pronto. À noite, ore em gratidão pelo que ainda não chegou, mas em que você já acredita. Agradeça antes de ver. Isso é fé real. Como está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Continue fazendo isso além dos 7 dias. Construa o hábito, porque a declaração diária não é superstição. É o ato de alinhar a sua mente, a sua boca e o seu coração com o que você crê. E o que você crê de forma consistente, você começa a agir como se fosse real, e o que você age como se fosse real, você prepara para receber. Vamos orar juntos agora. Leia esta oração em voz alta. Se, pula, Senhor, eu venho diante de Ti agora, com o coração aberto e com a mente disposta a receber. Obrigado pelos anos de espera que eu não entendi. Obrigado pelas portas que não abriram. Obrigado pela solidão que me formou quando eu queria companhia. Eu reconheço que a Tua mão estava sobre mim mesmo quando eu não conseguia sentir. Eu reconheço que nada do que vivi foi desperdiçado, Senhor. Limpa agora todo o pensamento de derrota, toda a crença de que sou menos, toda a narrativa de atraso que eu abracei como verdade. Substitui por clareza, por dignidade e por esperança real. Abençoa a minha mente, que ela pense com precisão e com fé. Abençoa o meu corpo, que ele descanse e seja restaurado para a próxima jornada. Abençoa o meu sono, que seja profundo e reparador, que eu acorde com clareza e com paz. Abençoa o meu lar, que ele seja um lugar de segurança e de presença. Abençoa o meu trabalho, que tudo o que eu planto comece a frutificar. Abençoa os meus relacionamentos, que as pessoas certas entrem e que as alianças equivocadas se desfaçam com paz. E, Senhor, eu solto o controle do que não consigo controlar. Entrego o cronograma nas Tuas mãos. Escolho confiar, mesmo sem ver. Escolho continuar mesmo sem entender. Porque sei que os Teus planos para mim são de prosperidade e de esperança. E que o que está vindo é maior do que tudo o que ficou para trás. Em nome de Jesus. Amém. E a lição que fica de tudo isso é esta: o que pareceu atraso foi avanço. O que pareceu perda foi proteção. O que pareceu solidão foi preparação. E você que ficou fiel no escuro vai brilhar de uma forma que aqueles que nunca passaram pelo escuro nunca poderão imitar. Porque a autenticidade não se compra, não se encena. Ela é construída nas temporadas que ninguém vê.
nos momentos que ninguém aplaude, nas escolhas que só Deus testemunha. Você foi formado em silêncio para ser usado em voz alta, e agora? Uma última coisa, antes de terminar. Existe alguém no seu círculo que está a uma mensagem de desistir. Alguém que está exatamente onde você já esteve. Olhando ao redor, sentindo que ficou para trás. Perguntando por quê. Essa pessoa não precisa de um discurso longo. Ela precisa de uma mensagem. Ela precisa de um vídeo. Ela precisa de uma palavra que diga: você não foi esquecido. O seu processo tem sentido. Você pode ser esse instrumento agora. Compartilha este vídeo com ela. Agora. Antes de fechar. Porque o timing importa. E ela pode precisar desta palavra exatamente hoje. Exatamente nesta hora. Comente 777 se esta mensagem chegou ao seu coração. Curte o vídeo para que mais pessoas encontrem esta palavra. Se inscreva para continuar recebendo ensinos que falam diretamente com a sua alma. E compartilha. Porque alguém está esperando por isso. Você não ficou para trás. Você foi guardado. E o que foi guardado está prestes a ser revelado.